A graça e a paz, queridos. Estamos aqui para trazer a lição de número 9 da nossa escola bíblica dominical. E o nosso tema é a igreja e o sustento missionário. Uma lição muito importante que nós vamos aprender hoje em nome de Jesus. E antes de nós começarmos, eu quero lembrar, se caso você ainda não se inscreveu no nosso canal, é a primeira vez que você está aqui, que você venha se inscrever em nosso canal, tá? E deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, grupo, certo? E eu te agradeço aí por você estar aí conosco, tá? Não se esqueça aí de se inscrever, tá? Da onde você é. É muito bom. Se é a primeira vez, diga aí da onde você é, tá bom? Da sua cidade, do seu estado, tá bom? E vamos aí continuar junto, né? Aprendendo. Fica comigo aí até o final e vamos aprender um pouquinho da igreja e o sustento missionário, tá bom? O nosso texto áureo está em Filipenses 4:19, onde Filipenses é onde é a epístola que está baseado, né, o nosso estudo de hoje. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. É o nosso texto áureo, Filipenses 4:19. E a verdade prática, que é a síntese da nossa lição, fala que o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos seus doadores. Então, investir, o sustento da obra de missionária é considerado como um investimento, certo? Filipenses 4:10 a 20 é a nossa leitura bíblica em classe. Filipenses, capítulo 4, verso 10 a 20. Tá bom? Então, querido, nessa lição, nessa semana, traz aí um assunto, né, muito importante, que a obra missionária não pode parar. Jesus disse: ide, né, por todo mundo, né? Então, a pregação do evangelho é o mundo todo e é toda criatura. Então, o evangelho é para ser pregado a toda criatura e ensinado a todas as nações. Então, Deus não faz acepção de pessoa. Então, o evangelho pode ter em cada cidade as suas estratégias, a forma como pregar, mas a pregação é universal, né? A pregação ela tem que abranger toda criatura, todas as nações precisam ser ensinadas, certo? Então, por isso que às vezes é preciso que alguém saia de um país para o outro, fazer a missão transcultural para pregar o evangelho, né? Então, a nossa lição de hoje sobre o sustento missionário está em Filipenses, capítulo 4, versos de 10 a 20, ok? Porque se alguém sai daqui para outro país, né, ele tem que ser sustentado pela igreja que envia ele. Então, hoje o assunto é esse, o sustento financeiro da obra missionária. Alguém sai de um país para o outro, ele tem que estar protegido pela igreja que enviou ele. Protegido aqui em todos os aspectos, certo? Tem que ter uma assistência completa, né? Não é só financeira, psicológica, emocional, social, contato constante, né? Isso tudo é importante, ok? Então, nós vamos ver nessa lição uma comparação de duas igrejas, Filipenses e Coríntios, ok? Então, vamos lá para a nossa lição. Bem, a igreja de Filipos e o sustento missionário. Então, Paulo e a igreja de Filipos. O texto aqui da nossa leitura, né, bíblica em classe, mostra que o apóstolo Paulo, ele, humildemente, aceitou, né, a oferta dos crentes lá da igreja de Filipos. Se aquela igreja que começou com Lídia, né, o apóstolo Paulo procurava Filipos não tinha sinagoga, né? Então ele estava procurando um lugar para oração e encontrou lá na beira de um rio umas mulheres orando, né? Ou estava lá fazendo alguma coisa, ele foi lá orar, evangelizou e ganhou Lídia para Jesus, que era uma prosélita, né? E passou dali, começou a igreja, né? Foi ver o carcereiro, ver aquela jovem demoniada que ele expulsou o demônio dela,
E ali começou uma igreja. E essa igreja depois abençoou muito a vida do apóstolo Paulo, a igreja de Filipos. Entendeu? E era uma igreja que abençoava o apóstolo Paulo financeiramente de uma forma liberal e voluntária, certo? Ele abençoava ele de uma forma voluntária, sem pressão. Era um prazer que eles tinham de abençoar o apóstolo Paulo, certo? Então, isso aí foi bênção para a vida dele. Então, ele era um missionário que vivia pela fé, entendeu? Então, ele experimentou duas coisas. O apóstolo Paulo ele escreve isso. Ele aprendeu a viver com abundância e com escassez. Missionário é assim. Mesmo que a igreja, né, cuide dele, há momentos difíceis. Ele tem que estar preparado para isso. E o apóstolo Paulo estava preparado. Ele aprendeu a se contentar com. Ele não se acomodou. Ele aprendeu a contentar-se com o que ele tinha. Tinha muito, graças a Deus. Tinha pouco, graças a Deus, né? Porque ele aprendeu isso, né? Graças a Deus, ele sabia. Não digo isso por necessidade, porque aprendi. Isso foi um aprendizado. Todo missionário tem que aprender, todo pastor, né? Não é só com a abastança, não, né? Pode vir aquela fase das vacas magras. Então, nós temos que aprender, né? Eu digo aqui, ó, não digo isso por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho, entendeu? Ele sabia isso, ele diz aqui, ó, sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Com Jesus ele tinha essa capacidade. É um aprendizado, né? Então o missionário, ele não tem essa mentalidade negativa que vai passar necessidade. Mas se vier, tem que estar igual ao apóstolo Paulo. Tem que estar preparado tanto para ter fartura como ter escassez também, né? A vida é assim, ok? Então a gente tem que saber isso. Então o privilégio aqui de participar do sustento missionário. Então a igreja de Filipe, ela, ao contrário de alguém falando, meu Deus, eu tenho que ajudar na obra missionária, que isso, né? Aqui a igreja de Filipe, né, para ela foi um privilégio, certo? Então, às vezes, aquilo que a gente foge, não quer, acha que é um peso, às vezes aquilo é uma bênção, porque Deus tem muito que abençoar as pessoas que abençoam a obra missionária, né? Então, a gente tem que pensar nisso. E tem coisa que a gente acha que é uma coisa ruim, mas não é. É uma bênção, ok? Por quê? Porque Deus não fica no prejuízo de ninguém, certo? Ninguém nunca vai dar mais para Deus do que Deus dá para a pessoa, certo? E as pessoas não param para pensar isso, ok? Então, Filipe, os membros da igreja, têm o privilégio de ser participantes do sustento. Então, ora, os filipenses faziam isso com alegria, com prazer, certo? Eu sei que missões você tem que interceder, você tem que, né, orar, né, você tem que acompanhar, financiar, né? Tudo isso é privilégio. Você puder orar pela missão, porque nem todo mundo vai, né? Então você pode orar, pode jejuar, você pode contribuir, nem aí para o sustento do missionário, ok? Então isso aí é que a gente tem que entender. As esferas do sustento do missionário. Então o trabalho missionário envolve muitas esferas que precisam ser financiadas economicamente. Olha só, quando uma igreja envia um missionário para determinado país, deve ter um planejamento financeiro que custeie alimentação, moradia, transporte e demais necessidades de diferente natureza, de acordo com o contexto cultural em que o missionário e a sua família estão inseridos. Entendeu? É uma tarefa de grande responsabilidade. Então, quando se envia o missionário, tem que ter um planejamento de como vai ser o envio do dinheiro, né? Como vai ser a despesa lá. Por exemplo, a pessoa é enviado para um lugar onde é dólar, certo? Então o cara que ganha R$ 2.000 por mês, mas ele está num país que lá é dólar, aí ele vai enviar 2.000 cruzeiros, R$ 2.000, não tem como, né? Vai ter que enviar US$ 2.000,
Então, tudo isso tem que ser o quê? Planejado antes. Mas no Brasil ele ganhava R$ 2.000, lá vai ganhar também? Não. Lá se lá é dólar, ele vai ganhar em dólar, US$ 2.000. É assim que funciona, porque senão, né, o que uma pessoa onde é dólar que vale 5 vezes mais do que o real, ele vai ficar ganhando 2.000 lá? Ele vai passar necessidade. Então, todas essas coisas, quando se envia um missionário, tem que pensar na moeda que é do país, né? Tem que fazer as comparações e fazer o câmbio correto, entendeu? Tudo isso que vai ter que pagar moradia, né? Vai ter que pagar alimentação, passagem, condução. Então, todas essas coisas, têm que ser avaliadas antes de enviar o missionário. Porque depois não adianta botar a mão na cabeça. O missionário depois tem que voltar por falta de planejamento, vai se tornar um escândalo, né? Então, a gente deve tomar cuidado com isso, ok? Então, é uma grande responsabilidade enviar um missionário, mas é necessário. Só quem pode enviar missionário é a igreja, e ela tem que enviar, né? Se preparar para isso. Tudo depende de uma boa estratégia, de um bom planejamento, ok? Por isso, aqui devemos lembrar de que Deus recebe a oferta que oferecemos aos missionários e se compromete a abençoar e suprir a necessidade. Está escrito aqui: o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades. A princípio, ele estava falando diretamente com a igreja de Filipe, que abençoava a vida dele. Então, usado pelo Espírito, ele dizia: Deus vai suprir todas as vossas necessidades, porque vocês estão suprindo a minha. Entendeu? Então, na relação dos crentes de Filipe com o ministério do apóstolo Paulo, há um contexto de liberalidade e voluntariedade. Eles eram liberais e voluntários, ou seja, eles não ajudavam por pressão. Porque Deus não aceita nada por pressão. Dá obrigado, senão vai pegar mal. Não, tudo tem que ser de forma voluntária, liberal. Tem que dar. 2 aqui, os princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. Primeiro, custo do sustento financeiro. Antes de lançar qualquer projeto missionário, a igreja deve fazer os cálculos dos custos, nós já vimos, conforme mencionado por Jesus. Igual você vai construir algo, você tem que planejar primeiro, para depois, no meio do caminho, ter que parar e as pessoas vão zombar. Tá vendo? Começou e não terminou. Então, é muito chato, a pessoa enviar um missionário e depois ter que vir, porque não tem condições de sustentar. Tudo tem que ser planejado. Planejamento não atrapalha a obra de Deus. Pelo contrário, Deus faz a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa. Tá? A igreja tem que fazer a parte dela e Deus vai fazer a dele. Não é Deus que tem que fazer tudo, não. Nós fazemos a nossa e Deus faz a dele. Então, nós aprendemos isso na palavra de Deus. Ok? Então, é prudente que previamente seja estabelecido um contrato entre a igreja e o missionário, estabelecendo todas as tratativas, acordadas com o missionário e a sua família antes de enviá-lo. Mateus 5,37. Então, tudo deve ser feito com muita clareza, transparência. As coisas de Deus não podem ser feitas escondidas. Tem que ser feito com transparência. A igreja tem que saber tudo que está acontecendo para poder contribuir. Tem coisas que é uma caixa preta. Ninguém sabe de nada. Como é que vai cooperar? Tem coisa que é resolvido entre dois, unilateral lá, uma caixa preta, ninguém sabe, aí não tem como cooperar. Então é preciso ter transparência nas coisas de Deus. Ok? Paulo tinha tanta transparência que ele escrevia a carta que ia para a mão de todo mundo. Todo mundo sabia que a igreja de Filipe sustentava ele. E nós vamos ver mais na frente que a igreja de Coríntios nunca deu um centavo para o apóstolo Paulo. Ele, às vezes, trabalhando na igreja de Coríntios, era sustentado por outra igreja. Ele não disse por quê, mas isso é uma realidade que acontecia. Não é toda a igreja que tem mão aberta, não.
Não é toda igreja que tem liberalidade e é voluntária. Não tem, não é toda não, entendeu? Mas tem igreja também que está fechado o céu para ela, entendeu? Ela não tem uma abundância de nada, só vive na escassez. A mão fechada não sai nada, mas não entra também. Aqui, ó. Entra alguma coisa aqui? Não, não sai, mas não entra. Tem igreja que é assim, não sai, mas não entra também. E a porta fecha. Né? Deus manda fazer prova dele. Ok? Tudo deve ser feito com clareza, certo? Então, nada de caixa preta. Entendeu? Tem que ser tudo transparente. A igreja tem que estar ciente dos fatos e ela ciente. E ela coopera. Entendeu? É isso aí. Esse compromisso deve ser ajustado periodicamente, de acordo com o exame criterioso dos custos da obra a ser desenvolvido, com transporte do missionário até o local, atuação, moradia, educação, saúde, família, plano de saúde, tudo que esteja relacionado à instalação do missionário com a sua família naquele país. E as coisas devem ser ajustadas, né? Ah, mas fizemos tudo certinho hoje, mas tem 3 anos isso já, né? Às vezes precisa fazer uma revisão. Ano passado era uma coisa, esse ano é outra. Tem que fazer o quê? Ajustar as coisas periodicamente. Todo ano tem que ajustar, até que chegue o momento, né, de a igreja se autossustentar. Né? Ele foi enviado para um determinado lugar. Vai chegar um tempo, se supõe, né? Vai chegar um tempo que a igreja vai se autossustentar, não vai ser preciso receber o dinheiro, ajuda, né, do local da onde ele veio. Isso aí é bênção, né? Sinal de que o trabalho prosperou. É uma hora que o missionário vai falar, ó, não precisa enviar mais nada, agora a gente pode se sustentar aqui. Amém. Bênção. Glória a Deus. E essa igreja, além de se autossustentar, ela pode também abrir outros trabalhos e sustentar outro trabalho. É assim que funciona. Isso é que é o fruto, né? É a árvore. Ela começa a ser sustentada pelo seu país de origem, mas depois ela se autossustenta e passa também a sustentar outra igreja. Vai assim. E é assim que funciona a obra de Deus. Entendeu? Então, isso aí é que é importante. Isso respaldará a obra missionária. Bem, princípios básicos do sustento missionário. Então, com base no texto bíblico de Filipenses, vamos apresentar aqui alguns princípios básicos a respeito do sustento missionário. Aqui, A. O suporte financeiro deve ser feito de modo organizado, tá? Sem ignorar a carência e a necessidade do missionário. Segundo, o sustento deve ser coletado nas igrejas e entregue regularmente ao missionário. Lógico, de modo eficiente e responsável. Ah, hoje eu esqueci. Amanhã eu vejo isso. Nada. Isso aí tem que ter compromisso. A obra de Deus não é brincadeira, não. Tem gente que brinca com ela, né? Mas não é nada. Tem que ser coisa séria, criteriosa, responsável. Entendeu? Tem que ser dessa maneira que funciona. Entendeu? Sem responsabilidade, as coisas não devem nem ser feitas. Que é tudo que dá maior fruto é aquilo que é feito com amor, com carinho, com responsabilidade e compromisso. As coisas de Deus é séria. Né? C. O sustento de missões é uma resposta voluntária dos fiéis que, em gratidão a Deus pela salvação, a proclamação do Evangelho e, por isso, doam voluntariamente oferta para sustentar os missionários que foram enviados. Entendeu? É um compromisso, mas é uma resposta também de gratidão. Certo? Nós não fomos salvos pela pregação do Evangelho, eu fui salvo, né? Nunca entrei numa igreja, fui convidado para ir na igreja, fui, aceitei Jesus e estou até hoje. Eu nunca tinha entrado numa igreja, não sabia nada, mas ao entrar na igreja eu entendi, aceitei Jesus, pronto. É assim que funciona. Eu fui salvo por quê? Porque alguém me trouxe. Então, ninguém faz nada sozinho, nós precisamos um do outro.
Está entendendo? O missionário precisa ser sustentado, mas ele está pregando a palavra, está sacrificando a sua família. Né? Então, até os maus missionários tem. Todo lugar tem o que é bom e o que é ruim, mas o que é bom permanece. Tá? Vamos olhar para aquilo que é bom. Tem pessoa que só olha o lado negativo de tudo, ele não vê nada positivo. Certo? Cuidado com isso. Você que só vê defeito dos outros, tem pastores errados? Tem, mas não fica olhando para ele. Olha para quem está andando certo e ajuda. Vai orar por ele. Né? Sustento deve ser mais do que básico, deve ser amplo de acordo com a natureza daquele trabalho missionário. Certo? Dar aquela merrequinha também não resolve, não. Seja pão duro também não. Entendeu? Isso aí não deve ser assim. O sustento de missões deve ser feito de um modo constante e permanente. Hoje eu dou, amanhã eu não dou. Não funciona. Ou dá ou não dá. A pessoa está contando, hoje não dá. Que isso? Não, se você assume um compromisso, tem que ir até o fim. Se assumir um compromisso de dar um ano, dá um ano. Não, hoje não vai dar. Não, isso aí não dá. Então isso aí não é para homem de Deus nem mulher de Deus, não. Certo? Ou é assim, sim ou não, não. Tem que ser assim. Ou sim ou não. Que passar disso é de procedência maligna. Tem gente que gosta até de se mostrar. Né? Show. Não, faz aquela propaganda, todo mundo vê. Aí dá a primeira e a segunda, depois esquece. Isso aí não funciona para Deus, não. Cuidado. 3. Um apoio permanente. Então, o apóstolo elogiou eles, né, os filipenses, da qual está baseado aqui, fiel permanente ao seu ministério, uma ajuda constante. Não é ajudar hoje e amanhã esquecer, certo? Então, nós precisamos entender que a necessidade de um missionário não pode ser ignorada, tá? Ninguém é obrigado a enviar missionário, é uma coisa espontânea, tocada por Deus. Mas se enviou, se garanta, tá? Então, o fato é que o missionário depende da fidelidade da igreja, dos fiéis, entendeu? Então, a pessoa tem que ser perseverante. Vamos orar, vamos jejuar, mas vamos abençoar também aquele compromisso que nós assumimos. Então, nesse aspecto, o desafio da igreja local não é somente enviar, mas também manter o sustento, não abandonando o obreiro. Lógico, pasmem, mas tem obreiro abandonado no campo. Se não for a misericórdia de Deus, eles perecem. Alguém, né, fez até grandes propagandas, mas depois na hora, depois com o passar do tempo, vai esfriando, deixa para lá. Tem coisa que é na carne. Entendeu? 3. Aprendendo a investir. A última parte aqui, aprendendo a investir na obra missionária. Bem, a igreja de Filipe e a igreja de Corinto. Bem, ao contrário da igreja de Corinto, a igreja de Filipos era um exemplo de generosidade missionária. Lê com calma Filipenses 4, verso 15 a 19. Tá? Lê do 10 logo. Pois, como vimos, ele enviava oferta, sustento do apóstolo. Então, a igreja de Filipe, ela garantiu, por um período, o sustento do apóstolo Paulo. Entendeu? Então, a igreja de Corinto, ao contrário, apesar de ser uma igreja cheia de dons, né? Eram insensíveis, não sustentavam o apóstolo. Está entendendo? Então, uma igreja cheia de dons espirituais, avivada, todo mundo, né, no poder, não significa liberalidade, não. Entendeu? Não quer dizer que é uma igreja liberal. A igreja de Corinto nunca ajudou o apóstolo Paulo. Depois ele nem quis mais nada de Corintos. Entendeu? Nem quis mais. Certo? Seus membros demonstravam insensibilidade quanto ao sustento financeiro do homem que fundou a igreja de Corinto. Os coríntios não tiveram a gratidão com o apóstolo Paulo. Não se interessaram de abençoar ele financeiramente. Não tiveram o mínimo interesse. Infelizmente, por não ser generosa, né, a igreja de Corinto precisou da intervenção de outras igrejas para poder socorrer o apóstolo Paulo, para que ele continuasse pregando.
é óbvio que o apóstolo Paulo era um fazedor de tenda, né? Ele pregava o evangelho e trabalhava, mas não era sempre que ele podia trabalhar. Tinha lugares que não tinha como, entendeu? Ele não era um cara fichado trabalhando, não, ele trabalhava quando tinha oportunidade, né? Ele era o chamado, né, fazedor de tenda, né? É uma modalidade de missionário, é o missionário fazedor de tenda. É uma modalidade de missionário, não é o missionário tradicional, é aquele, né, profissional liberal que vai para um país e lá ele, né, se emprega como um funcionário, mas ele é um missionário no potencial, pregando o evangelho. Então, ele é um funcionário, mas potencialmente é um missionário. Entendeu? Então, isso aí é importante. Ok? Bem, então precisamos compreender a forma plena a importância da contribuição financeira, tendo a consciência do nosso dever, que a coisa mais importante é a gente ter uma consciência limpa, né? Ter a consciência limpa é muito importante, ok? Muitas vezes a nossa consciência não está muito limpa, ela está acusando de alguma coisa. Já ouviu alguém falar? Está com a consciência pesada? Às vezes a pessoa, quanto à obra missionária, a consciência dele está pesada, não está a consciência limpa, não. Certo? Então, a gente tem que ter consciência do nosso dever. Então, o apóstolo Paulo ele ensinou, né, a igreja de Corinto que contribuir para a obra missionária é um investimento espiritual, certo? Que vai cair na nossa conta, entendeu? Hoje não é diferente, pois a oferta que oferecemos para o sustento missionário, né, o Senhor recebe com alegria. Então, esse ato de dar, a certeza que Ele irá suprir todas as nossas necessidades. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Entendeu? Nós vivemos da fé. Então, tudo na vida do crente, ela é baseada na fé. Então, quando a gente contribui para a obra de missionário, é um ato de fé. A gente tem certeza, nós não fazemos aqui uma barganha, mas nós temos fé que Deus recompensa. Então, tem coisa que tem promessa, né? Você dá o dízimo, você espera uma recompensa. Isso aí não é pecado. Você não pode barganhar com Deus. Eu vou dar isso para receber isso. Não, eu vou dar o meu dízimo, dar a minha oferta, eu vou abençoar a obra missionária financeiramente, vou orar, mas eu sei que Deus vai me recompensar. Porque é uma promessa de Deus. Eu não dou nada na obra de Deus sem esperar uma recompensa. Por quê? Porque é uma promessa. Então a gente tem que entender que tem coisa que é promessa. Então, se é promessa, eu tenho que esperar, né? Agora, barganha é outra. Não, vou dar isso aqui, vou receber aquilo, vou dar 1.000, vou ter 10.000. Não. Eu vou contribuir com a obra de Deus. Deus vai me recompensar da melhor maneira possível. É Ele que sabe a melhor maneira que Ele pode me recompensar. Deus é que sabe a melhor maneira que Ele pode te recompensar pela sua liberalidade. Entendeu? Você tem que ser liberal, ok? Isso aí é muito importante. Pessoas financiando a obra divina. Então, em Lucas 8, de 1 a 13, a gente vê que um grupo de mulheres é que sustentava o ministério de Jesus. Entendeu? Isso aí, apesar que o Judas ainda roubava um pouquinho, né? Mas as mulheres sustentavam, ele que carregava, ele era o tesoureiro, certo? Então, um grupo de mulheres, você pode ler lá com calma, Lucas 8, a gente pode ler até agora, né? Deixa eu ver aqui, Lucas 8. Lucas 8. Diz aqui, ó. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, Jesus, né? De aldeia em aldeia, pregando e anunciando o reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno, de enfermidade, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, Cusa, mulher de procurador Herodes, Susana e muitas outras que serviam a Deus com as suas fazendas, com a sua condição financeira. Entendeu?
As mulheres não estavam nem aí se iam falar ou não, né? Quando as mulheres são uma bênção na igreja. Quando elas querem ajudar, não quer saber se vão gostar ou não. Elas abençoam mesmo, está abençoado, né? Então, essas mulheres aqui com certeza vão receber o seu galardão lá naquele grande dia. Então, assim a responsabilidade do financiamento para a expansão da mensagem do reino de Deus é algo que podemos rastrear antes mesmo da origem histórica da igreja. Isso nos revela o quê? Que apesar da impossibilidade da maioria dos cristãos de ir, mas podem cooperar, podem orar, entendeu? Pode estar na retaguarda sustentando o missionário financeiramente, em oração, de várias maneiras, entendeu? Então, a obra missão ela tem esse dinamismo, você pode ajudar de várias maneiras. Porque 90% dos crentes não vai ser enviado para missões, mas 90% pode ajudar os 10 que foram. É isso que a gente precisa entender, entendeu? Então, é dessa maneira que funciona. Portanto, atentemos para a palavra de Hudson Taylor, missionário inglês lá na China. A obra de Deus feita segundo a vontade de Deus jamais terá falta de recurso, certo? Concluindo, nossos dízimos e ofertas são uma maneira de reconhecermos a soberania de Deus em nossa vida e é a vontade divina a salvação dos perdidos na terra, entendeu? Então, Deus te abençoe, chegamos ao final. E se você não se inscreveu, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, com seu grupo, tá bom? E da onde você é aí, manda um alô pra gente, ore por nós, tá bom? E obrigado aí por estar comigo aí até agora, tá? Deus te abençoe, um beijo no coração.